entrega das obras de contagem para a Shopee, locação aqui do único espaço vago do fundo em Guarulhos e vacância zero no fundo. A gente vai falar agora do relatório de junho do TRBL 11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com o Alcides, que é gestor aqui do TRBL. Alcides, teve bastante coisa aqui no mês de junho, bastante notícia legal para dar. Acho que vale a gente começar só mencionando que esse mês foi o mês que a gente pagou o último rendimento extraordinário, né, que contava com aquela composição extraordinária. Então, estamos falando de um yield aí de 50% anualizado, mas, né, tivemos nossos efeitos extraordinários, só para o pessoal também levar isso em consideração na hora de analisar, né? Sim, exatamente, Isa. Como a gente anunciou ao longo dos últimos vídeos e dos relatórios, né, a gente fez um incremento mês a mês, né, de forma escalada, vamos dizer assim, né, ao longo desse primeiro semestre, e aí ficou para o último mês do semestre, então para junho, um pagamento mais relevante, né, considerando o valor recebido, né, não extraordinário, pela venda dos ativos de Duque de Caxias. Foi importante para a gente manter um saldo importante em caixa, né, que ajuda a ter uma receita financeira significativa. E agora a gente fez, então, um pagamento, né, que foi o maior histórico na história do fundo, em termos de distribuição, R$ 2,68 por cota, e muito próximo à banda superior, né, do guidance que a gente tinha informado sobre as distribuições do semestre. Então, um valor assim, bastante expressivo mesmo. Boa. Vamos começar falando então do que impactou o resultado de junho. A gente teve receita acima do esperado, porque recebemos 2 aluguéis no mesmo mês da Shopee, né? Isso, exatamente. A gente optou por fazer um detalhamento bom, grande, dentro desse relatório, para o cotista poder entender tudo o que aconteceu. Porque de fato teve alguns movimentos atípicos, não recorrentes. A gente já tinha comunicado no nosso último bate-papo aqui sobre o recebimento da Shopee, né, o recebimento do primeiro aluguel, que acabou atrasando, não por inadimplência, mas por uma questão regulatória, organizacional, de aprovação, né? E aí acabamos tendo, então, dois recebimentos dentro de um único mês, né? A gente teve o parcial, o primeiro mês de locação não foi completo, né? Cheio, foi parcial, e aí o aluguel do segundo mês também entrando de forma conjunta. Isso majorou a receita dentro do mês. A gente também cita aqui algumas despesas extraordinárias, né? Então a gente teve a comissão ali da Shopee, algumas despesas de outros períodos. Explica pra gente. Isso. A nossa ideia com relação às despesas de comissão de locação era fazer o pagamento dentro de maio e junho, né, dividido em 2 meses, de forma parcelada. Mas aí, como a gente não recebeu dentro do mês de maio, a gente conversou com os prestadores de serviço, né, explicou o que estava acontecendo e aí combinamos de fazer dentro do fechamento de junho. E era importante para a gente ter essa apuração dentro de junho pelo fechamento do semestre, né? Tudo em ordem, só uma concentração de despesas que acabou ocorrendo ali dentro do mês, né? Então, até quando a gente olha na página 8, a DRE, a gente teve um resultado negativo no mês, né? Ele ficou em ficou 14 centavos por cota negativo. De toda forma, é importante o cotista olhar o semestre, né? Dentro do semestre, a gente distribuiu os 95% do resultado caixa gerado e ainda ficamos dentro do guidance, como você comentou bem, olhando a banda superior. Então, acho Exato. que foi uma boa trabalho aí de gestão de caixa da gestão, né, para conseguir ter essa previsibilidade e comportar despesas, receitas e fazer ali tudo caber dentro do semestre, né? Exato, bom ponto, Isa. O resultado do mês ele não expressa o que é o cotidiano, né, o recorrente do fundo. Ele é resultado de um mês atípico em que houve uma concentração de despesas, apuração de despesas, né? E ainda assim, como você bem disse, a gente veio fazendo distribuições relevantes ao longo do semestre, né? E teve essa do mês de junho que foi bastante intensa, de 2,68, bem expressiva. A gente até tem um pouquinho de cuidado de falar de quanto representa no yield, né? Quando é anualizado, porque ele não é recorrente, a gente não quer induzir aqui
há nenhuma expectativa de manutenção desse patamar, porque ele não é a realidade. Mas a gente está muito confortável também com o guidance que já foi apresentado para o próximo semestre, de ter uma estabilização na geração de receita, o fundo vai continuar apresentando resultado positivo. Então, acho que está tudo em ordem, tudo bem equalizado. Perfeito. A gente comenta aqui também no relatório que a gente fez a entrega da obra lá para a Shopee. Acho que é interessante o pessoal entender isso, porque lá no começo, quando a gente locou, já era prevista essa obra, né? Até por questões operacionais da própria Shopee. Comenta para a gente um pouco. Você tem razão. No dia 30 de junho, então, a gente teve uma visita que foi conduzida pelo time técnico da Telos. Eles estiveram lá no site, junto com a equipe da Shopee, apresentaram todas as entregas, né, das obras de adaptação. Esse é o termo que a gente usa em termos contratuais com a Shopee. Foi tudo muito bem recebido. A gente seguiu, então, para a parte de checklist, né, onde é levantado e apresentada toda a apuração dos resultados e a elaboração de um laudo de vistoria de entrega. Isso está em negociação, deve ser assinado em breve, e acho que com isso a gente conclui essa etapa do fundo, essa fase. Muito bom. E a gente também teve aqui uma super notícia para o fundo, que foi a alocação da única área vaga que a gente tinha, né, lá no galpão Guarulhos 1. Conta pra gente como foi essa alocação, já era esperada, vocês estavam trabalhando fortemente nessa parte comercial, conta pra gente. A gente, mais uma vez, sempre falou também sobre a expectativa de zerar a vacância do fundo, né, que era a nossa prioridade. Acho que principalmente ali no finalzinho do primeiro tri a gente já trazia essa expectativa de zerar a vacância do fundo. A gente conseguiu fazer isso, demos algum spoiler, né, no último relatório, que saiu um pouquinho depois da gente ter fechado o contrato. Então, um contrato muito bom para o fundo, né, de longo prazo, num espaço que a gente, enfim, ali em Guarulhos, algumas particularidades, que não era uma locação muito fácil de ser concretizada, ainda com a dinâmica pulsante da região. Então, a gente ficou muito contente com esse fato, né? Hoje a gente tem 12 inquilinos, vacância física zerada. A gente tem aí um período de carência, né, na receita de locação, então não afeta ainda o caixa do fundo, mas, poxa, já absorve custos de vacância, né, já dá um panorama de que a geração de receita do fundo está estabilizada, deve melhorar. Então, acho que uma notícia super positiva para todos os cotistas do fundo. Muito bom. Já vamos falar então do guidance que a gente publicou para o segundo semestre, já considerando isso. Não é nenhuma novidade, a gente já vinha prevendo isso, passando essa projeção, até para o cotista entender o que era o resultado operacional regular do segundo semestre. Mas acho que esse é um ponto importante. A gente entra no segundo semestre com a carteira 100% adimplente, imóveis 100% ocupados. Estamos falando aí de um FFO, né? Então o resultado operacional mensal da ordem de 45 a 47 centavos por cota. Então o cotista pode esperar algo nesse patamar, né? Uma distribuição entre 43 e 50, aí a gente coloca uma banda um pouco maior, porque o dividendo pode ter outros, o dividendo final pode ter outros efeitos, mas comenta pra gente então a sua expectativa, visão aqui para o segundo semestre, olhando esse guidance. Exato. Acho que ele está, como você bem pontuou, está mantido, né? A gente, quando estruturou esse guidance, já tinha em mente que ao longo desse ano dificilmente a gente teria entrada de receita nessa nova alocação, né, em função das concessões que seriam necessárias. Então, ainda com a alocação ele está mantido. Acho que a perspectiva é essa, a gente pensar ali no FFO dos 45 centavos, diluído ali ao longo do segundo semestre, faz bastante sentido. Então, a gente não fez nenhuma alteração nessa comunicação. Perfeito, Alcides. A gente passou por tudo aqui do relatório de junho. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Estamos sempre aqui, mandem dúvidas, sugestões que a gente lê. Obrigada a todos e até o próximo mês. Obrigado a todos. Até mais.